Passamos agora para o pequeno expediente. Tivemos apenas 2 inscritos. Primeiro a se manifestar o seu Argeu. 5 minutos, vereador. É o senhor Rogério Bastos, qual pediu a tribuna livre, né, e veio trazer alguns esclarecimentos referente à denúncia, né, que foi feita anteriormente aqui nesta casa pela servidora assistente social Elisângela, né. Vimos que ainda paira bastante dúvida referente a essa denúncia, coisa que precisa ser esclarecida, né. Então, eu acho que ainda não para por aí, né. Com a palavra o vereador Ronaldo. 5 minutos, vereador. Quero agradecer em especial ao senhor Rogério Bastos pela explanação dos fatos e agradeço pela vinda, porque, segundo alguns comentários, o pessoal disse, teve que vir alguém de fora para fazer a explanação do que acontece. Sim, teve que vir alguém de fora para fazer essa explanação, pois por várias vezes nós comentamos, referido, eu, o vereador Luciano, o vereador Algeu, todos comentamos a respeito do Bolsa Família, mas só que pairava no ar que nós éramos oposição. Então o que nós falávamos aqui era distorcido em resenha política, né? Então fica o agradecimento, senhor Rogério, pela explanação. E, senhor presidente, eu gostaria que novamente fosse enviado um ofício à Secretaria de Assistência Social, referente ao pedido que eu fiz no dia 28 de agosto de 2025, que foram as solicitações das informações detalhadas sobre as ações do CRAS voltadas a famílias afetadas pela enchente. Considerando que o prazo de resposta é de 30 dias, e venceu no dia 28 de setembro, e eu ainda não recebi nenhum retorno a respeito dos fatos, de quem fez a avaliação das famílias necessitadas, de quem fez a entrega, qual foi a comissão que fez essa avaliação, e quem foi as pessoas que fizeram as entregas dos bens. Então, eu ressalto que isso é o cumprimento dessa solicitação, é fundamental para assegurar a transparência da gestão pública, e é um direito do vereador. Então, eu gostaria que, no período mais breve possível, fosse encaminhada aqui para esta casa esta informação, conforme o ofício que foi enviado no dia 28 de agosto de 2025. Salvem, pedregulhos! Por vezes, alguns assuntos precisam ser comentados. Essa semana começamos com os curtas da sessão. Vocês que não têm tanto tempo de assistir a sessão inteira da Câmara de Vereadores, que leva às vezes 2 horas, 2 horas e meia, então alguns pontos de maior interesse a gente faz um curta, um recorte, e publica só aquele recorte, que é o que vocês precisam se atentar mais, ou até mesmo alguma coisa que chama mais atenção. Pois algum desses pontos, um ou outro, precisa ser comentado, precisa ser esclarecido. E então, já vamos começar com isso. Não só começamos com o recorte, com os curtas, como vamos começar também com o comentado. Nesse caso, nós estamos falando dos vereadores, digamos, da oposição, falando sobre os problemas da denúncia quanto ao CRAS do município. Pelo vereador Algeu. Sim, ainda existe muita coisa a ser esclarecida. O que nós temos que chamar a atenção aqui? Eu levantei à tona agora essa questão. Mas não houvesse eu. E nas outras secretarias? Será que não está acontecendo nada? Então serve de um alerta para os vereadores e serve um alerta para os munícipes. Porque
não pode deixar passar esse tipo de situação. Se tem irregularidade, tem que ir atrás. Não pode ficar naquela de mas somos oposição, vão dizer que é coisa da oposição. Tem que descer o cacete. Oposição tem que fiscalizar em triplo. A situação tem o dever de fiscalizar. Não tem o dever de passar paninho, que nem eu ouvi ali na sessão, não. Tem dever de fiscalizar. Não vou falar agora sobre o passar paninho, porque daqui a pouco vai ter o deles. O recorte deles comentado. Mas sobre esse ponto específico, oposição tem que fiscalizar o triplo e encher o saco e descer o cacete. Oposição é para isso. Se tiver tudo correndo liso e perfeito, ok. Dá até para bater uma palminha, mas não vai. Porque a máquina pública, ela é feita para ter erros. É feita para não funcionar. Então, o papel da oposição é justamente ir atrás de todos esses erros, todos esses buracos, para fazer a máquina funcionar da melhor forma possível. E se não tiver oposição atuante, a situação se joga nas cordas e faz o que der. Esse o que der não interessa para vocês. Yes? Quanto ao vereador Ronaldo, é a mesma coisa. Não dá para pensar em diminuir o ritmo por ser oposição. Mas aí tem uma pitadinha temperada que merece uma atenção maior. Desculpe. A entrega dos produtos vindos por conta da enchente. Eletrodomésticos, móveis. Sabe aqueles sussurros que percorrem o jardim? Aquelas línguas malditas, aquelas linguinhas bifurcadas, venenosas? Pois bem, nessas minhas andanças, eu ouvi mais de uma vez sobre casos de gente que precisava e não recebeu, de eletrodomésticos, de produtos, de móveis. E não estou falando de gente de área que não teve enchente, não. Gente de área que teve enchente. Ouvi falar de gente de áreas que não teve enchente que receberam. Ouvi falar de gente que mobiliou casas para alugar com esses produtos que vieram para o povo da enchente, que sofreu com a água. Ouvi falar de gente que não precisava do produto, recusou o produto e foi quase obrigado a ficar. Tipo, não, eu não preciso disso, minha casa, eu consegui salvar tudo, eu ergui. Não, mas o senhor tem que ficar, o senhor tem que ficar. Ouvi tudo isso. Não posso dar certeza absoluta, porque não fui verificar os casos ainda. Irei, mas não fui verificar ainda. E já serve para os vereadores. Parabéns ao senhor Ronaldo. E por falar nisso, não é só crítica. O canal aqui é para transparecer o trabalho dos vereadores, né? Da gestão, mas principalmente os vereadores é mais fácil de fiscalizar. E eu tenho ouvido muito bem sobre esse menino Ronaldo. E já por esse papel de fiscalização que ele está fazendo, já muito bem. Muito bem, garotão. Não só ele, claro, mas ele é o que eu tenho ouvido mais coisas favoráveis. Então é muito bem, garotão. E ir atrás. Porque logo que possível eu também vou atrás. E começa a irregularidade, pelo que eu falei, fiquei sabendo, pela comissão que destinou esses móveis e eletrodomésticos. Alguém da assistência, um policial e um padre
Ou algum pastor, alguma coisa assim? Como assim? Mas isso tudo a gente vai verificar. Mas fiquem de olho. Tem treta. Ainda que eu não possa dizer com certeza o que ocorreu, todo mundo fala. E se todo mundo fala, pode não ser aquilo, mas alguma coisa gerou ruído. Nem tudo que tem fumaça tem fogo, mas ao menos uma brasinha sempre tem. E nos vemos na próxima.